que prazer ter você conosco mais uma vez. Este é o canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Seja muito bem-vindo. Que Deus fale ao seu coração. Você pode compartilhar o link dessa transmissão com outras pessoas. E se alguém te mandou esse link, saiba que é alguém que ora pela sua vida e que deseja compartilhar com você ensinos profundos da palavra de Deus. Nossa oração é que este conteúdo possa abençoar a sua vida. Desde já, deixamos o convite para que, quando possível, você esteja conosco aqui no templo. Todos os domingos temos as nossas celebrações, temos escola bíblica. Na quarta-feira temos a nossa sala de oração. Toda quarta às 8 da noite há um grupo de irmãos aqui orando, juntos, presencialmente, buscando a face do Senhor em oração. Você é convidado a estar conosco nesta sala de oração ou em outras salas de oração que a igreja realiza. Algumas são presenciais, algumas são online, mas todas elas têm o propósito de nos aproximar do Senhor, de buscarmos juntos a face do Senhor. Você pode receber todas as informações da nossa igreja através do Instagram, através do nosso canal aqui no YouTube e também através do WhatsApp. Se você desejar fazer parte do nosso grupo de comunicações no WhatsApp, faça contato com a nossa secretaria, nos busque, nós temos as informações do nosso WhatsApp também no Instagram e você será muito bem-vindo entre nós para receber todas as informações da nossa igreja. Estamos de portas abertas para receber você e a sua família. Quero, inclusive, agora deixar um convite especial para você. Olha só, olha para cá. Nós vamos ter neste domingo, meus queridos irmãos, um momento muito especial. A celebração da Páscoa com este musical, Experiência com Deus. Você já conhece? Já ouviu? Já participou? Então eu quero encorajar você que já conhece e você que nunca ouviu a estar conosco no próximo domingo, às 18 horas, isso mesmo, 6 da tarde, 6 da noite, a nossa celebração de Páscoa, musical Experiência com Deus. Convide amigos, convide familiares, convide quem você puder e quiser a estar conosco. Próximo domingo é o domingo de Páscoa, você sabe disso, e nós vamos ter uma programação especial ao longo de todo o domingo. Pela manhã, vamos nos reunir no nosso culto da ressurreição. Foi nas primeiras horas daquele domingo sem igual que Jesus ressuscitou ao terceiro dia da sua morte. Venceu o pecado, venceu a morte, trazendo a salvação para nós. Nós vamos nos reunir aqui no templo às 6 da manhã. Vamos ter a ceia do Senhor. Vamos rememorar o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos ter um café da manhã especial. Toda a igreja, um café oferecido pela igreja para toda a igreja e para todos que quiserem estar conosco. Toda a comunidade é bem-vinda e é convidada a estar conosco. Voltaremos para casa, teremos aquele momento especial de almoço em família, aquele momento que as crianças esperam também com avidez, né? Comer os ovos de chocolate e à noite, como eu disse, às 18 horas, estaremos aqui para juntos buscarmos a presença do Senhor em oração. E agradecermos a Deus pela Páscoa, pela vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, agradecer pela nossa salvação. Vamos orar? Buscar a face do Senhor. Pai, nós entregamos a Ti mais uma vez as nossas vidas. Entregamos ao Senhor esta celebração. Que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, continue a ministrar a nós, que nós sejamos continuamente alcançados e transformados pela graça de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos continuar pensando sobre aquilo que falamos a última semana, a graça de Deus, a graça para um mundo sem graça, onde ao nosso redor vemos tantas pessoas vivendo sem esperança, vivendo sem rumo, vivendo sem sentido, onde nós vemos tantas mazelas sociais, fruto
da impiedade, da iniquidade presentes no gênero humano, presentes no mundo. Nós somos chamados a compartilhar a graça de Deus que nós experimentamos. Nós somos chamados a viver e a partilhar a graça de Deus que um dia nos alcançou. Por isso eu quero convidar você mais uma vez a ler na carta que foi enviada a Tito, que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Se você estiver com a sua Bíblia física, abra a sua Bíblia. Se estiver com a sua Bíblia digital, abra o seu celular, acesse o seu celular, o seu tablet, para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra continue alcançando o nosso coração. Meus queridos, nós somos chamados a ser agentes de esperança. Nós somos chamados a ser agentes transformadores ou agentes de transformação mediante a graça de Deus. Como nós vimos semana passada, o primeiro passo, obviamente, é pensar se a minha vida já pertence a Jesus. O primeiro passo é este: ter uma vida transformada pela graça de Deus, reconhecendo que Jesus é o seu Salvador pessoal, que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você não fez isso ainda, faça. Pause essa transmissão agora, pause esse vídeo e ajoelhe-se na presença de Deus e confesse Jesus como seu Salvador. Você já fez isso? Então você foi alcançado pela graça de Deus, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, você foi salvo. E agora você é chamado a ser continuamente transformado mediante a graça, santificado na graça, tratado na graça, curado na graça de Deus. A graça que nos ensina a viver de forma sensata, justa e piedosa, como o texto que lemos, aquilo que trabalhamos na última semana, aquilo que pensamos na última semana. Mas agora nós somos chamados a refletir sobre a necessidade de nós nos apresentarmos como instrumentos nas mãos do Senhor. Paulo diz a Tito: nós aguardamos a bendita esperança. E essa expressão no início do versículo 13 nos ajuda a entender como de fato deve ser a nossa vida. Veja, ele diz que nós devemos viver de uma forma sensata, justa e piedosa nesta era presente, renunciando à impiedade, renunciando à corrupção, às paixões mundanas que podem nos corromper, que podem nos afastar de Deus. E enquanto nós vivemos assim, nós esperamos, nós aguardamos, nós alimentamos a esperança pela fé da manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, ele não encerra com a ressurreição de Jesus. Tem muita gente que acha que o Evangelho, o capítulo final do Evangelho, é a ressurreição. Não. Há outros capítulos nessa história. O capítulo final na vida da humanidade, o capítulo final, portanto, do Evangelho, é a volta de Jesus. Jesus Cristo que foi assunto aos céus. Aliás, nós estamos no meio de uma série de mensagens dominicais pensando sobre isso, sendo convidados a olhar para o céu, como Jesus Cristo fez na oração sacerdotal. Nós veremos na próxima semana, no próximo domingo, que os discípulos também olharam para os céus, quando viram Jesus ser assunto aos céus, depois da sua ressurreição. Eles estavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. E os anjos que se aproximaram deles, dos discípulos, lá em Atos capítulo 1, disseram: este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia descerá, um dia voltará. E isso também faz parte do Evangelho, meus irmãos.
a certeza pela fé de que um dia Jesus voltará, Jesus virá. Virá para que nós, remidos pelo seu sangue, salvos pelo seu sangue, possamos morar com Ele na eternidade. Enquanto isso não acontece, nós vivemos de forma sensata, justa e piedosa neste mundo. Por isso que Paulo diz, nós guardamos, nós alimentamos, nós aguardamos a manifestação da bendita esperança. E nós não podemos viver a nossa vida como se isso não fosse uma realidade presente na nossa vida. E importante na nossa vida, se nós somos salvos. Veja, estou falando aqui para nós que fomos salvos em Cristo, não por mérito, mas por graça. Nós que somos salvos, que fomos salvos pela graça de Deus, não podemos viver a nossa vida como se isso não fosse importante, como se isso não existisse, como se este capítulo do Evangelho não fosse necessário. É importante viver, é importante ter projetos, é importante ter as suas realizações, é importante estudar, se formar, ter um bom emprego, ter uma boa casa, constituir família, viajar, ter um carro, tudo isso é importante, tudo isso é legítimo, mas o foco da nossa vida não pode ser esse. O foco da nossa vida não pode ser ter este ou aquele carro. O foco da nossa vida não pode ser passar neste ou naquele concurso. O foco da nossa vida não pode ser ter esta ou aquela casa. Nós não podemos reduzir a nossa vida a isto. Ainda que estes planos e projetos sejam legítimos e possam fazer parte da nossa vida, você pode se preparar para passar num bom concurso, você pode se preparar, se organizar para adquirir uma boa casa, você pode se preparar para fazer a viagem dos seus sonhos, tudo isso. Mas o foco principal da sua existência não pode ser nada disso. O foco da sua existência em Cristo é viver aguardando a manifestação da gloriosa presença de Jesus em nosso meio. Essa é a nossa bendita esperança. Meus queridos irmãos, nós temos a maior e a melhor mensagem de todos os tempos, para todas as pessoas, em todos os lugares. Embora esse não deva ser motivo de vanglória para nós, nem vaidade, nós não somos melhores do que ninguém. Não. A graça nos alcançou. Repito, não é mérito nosso, é dádiva dos céus. Mas essa mensagem nós temos, essa mensagem está conosco, essa mensagem está na nossa vida. Cristo se entregou, Cristo Jesus nos amou, Cristo Jesus pode nos salvar. Jesus pode anular o efeito da maldade humana. Jesus pode purificar a vida das pessoas. Jesus pode trazer sentido à vida das pessoas. Jesus pode ensinar a melhor forma de viver. Jesus pode trazer graça, cor à existência humana. Por isso, você e eu, irmão em Cristo, nós somos chamados a ser resposta para esta geração. Nós somos chamados a anunciar esta bendita esperança. Nós não podemos guardá-la só para nós. Nós devemos anunciá-la, proclamá-la. Se os outros irão ouvir, se irão concordar, se irão aceitar, é outra coisa. Se irão nos ridicularizar, se irão rir de nós, se irão tripudiar da nossa fé, isso é outra questão. Mas a questão é que nós somos chamados a viver a bendita esperança e a anunciar essa bendita esperança, para que outros tenham a oportunidade que nós tivemos de experimentarem da graça salvadora que se manifestou a todos os homens. Você é chamado a interceder pelas pessoas, você é chamado a orar pela salvação das pessoas. Muitas vezes nós gastamos tempo orando por tantas coisas. Mais uma vez eu digo, coisas legítimas, realidades legítimas na nossa vida. Oramos por emprego, oramos por saúde, oramos por consolo a quem perde entes queridos. Vamos orar daqui a pouco por tudo isso mais uma vez. Oramos por respostas, oramos por soluções, oramos por proteção, oramos por provisão. Nós oramos por tantas coisas, repito, legítimas. Mas nós não podemos deixar de orar pela salvação das pessoas. Porque todas essas realidades, embora legítimas, pelas quais oramos, saúde física e emocional, provisão, mantimentos, emprego, consolo, tudo isto, meus irmãos, é manifestação terrena. Tudo isso é aqui, fica aqui. O que parte para a eternidade
são almas. E aquelas que estiverem salvas pela graça, irão para a eternidade com Deus. E aquelas que não estiverem salvas pela graça, não terão outra oportunidade. Não terão. Estarão condenadas eternamente à existência ou à eternidade fora da presença de Deus. Isto é muito sério, isto é muito importante. A Páscoa aponta para isto, o sacrifício de Jesus aponta para isto. Celebrar a Páscoa é, portanto, se comprometer com a bendita esperança. Mas comprometer não apenas em cultivá-la no coração e alimentá-la no coração, claro, é importante também, mas não apenas isso, se comprometer a também compartilhá-la com outras pessoas. Abra a sua boca, peça a Deus discernimento, sabedoria, oportunidades, para que você possa compartilhar a bendita esperança com aqueles que cercam você. Use as suas redes sociais. A gente usa as redes sociais para tanta coisa, meus irmãos. Use as suas mídias sociais para compartilhar a bendita esperança. Mais do que polemizar ou brigar ou discutir por outras razões, política, economia, futebol e tanta coisa. Use as redes sociais para comunicar a bendita esperança que você cultiva no seu coração. Nós aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós anunciamos isto. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós precisamos nos dedicar à prática das boas obras. Devemos ser justos, sensatos, piedosos. Devemos ser sábios. Devemos viver em santidade. Devemos testemunhar de maneira intencional do Evangelho que está presente na nossa vida. Você e eu somos chamados a isto. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é só para mim, não é só para você, não é só para nós, é para toda a humanidade. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus? O que é que nós estamos fazendo para que a bendita esperança alcance outras pessoas? Temos orado por elas? Temos investido na vida de outras pessoas? Temos nos preocupado com o nosso testemunho diligente, intencional, colocado o foco da nossa vida nisto? Que o Senhor nos ajude, para que a bendita esperança, que celebraremos mais uma vez no próximo domingo, possa alcançar cada vez mais corações, e que mais e mais pessoas tenham a sua própria experiência com Deus. Que Ele nos abençoe. Amém e amém. Nós vamos continuar buscando o Senhor através da oração. Como nós sempre dissemos aqui, dissemos e dizemos, você pode compartilhar o link dessa transmissão com outras pessoas. Você foi abençoado pela palavra de Deus? Se sim, seja um agente de esperança. Seja um agente que compartilha a bendita esperança. Compartilhe esse link para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Você pode também escrever aqui no chat da nossa transmissão, nesse momento, seu pedido de oração. O nome de alguém por quem você quer que nós intercedamos. Alguém que não é salvo, pelo qual você tem orado. Se você quiser, coloque aqui, para que nós possamos apresentá-lo diante do Senhor em oração. Nós vamos encaminhar para os irmãos da igreja que servem no ministério de oração da nossa igreja e que oram pelos pedidos, pelas pessoas, clamam em favor das pessoas que estão enfermas, enlutadas, mas oram também por salvação. Vamos orar por salvação. Vamos orar pela nossa programação deste domingo. Desde já você está convidado. A programação é diferente. Nós não teremos as classes da escola bíblica nesse domingo, nem pela manhã e nem à tarde. O nosso culto, que comumente acontece às 10h30, neste domingo será bem cedinho, não será 10h30, será 6 da manhã. Importante que você nos ajude compartilhando essa informação, para que as pessoas se organizem.
Nosso culto começa às 6 da manhã e por volta das 7h30, entre 7h30 e 8 horas, vamos para o nosso café da comunhão. Depois encerramos a programação da manhã e voltamos às 18 horas, 6 da tarde, com a apresentação do musical Experiência com Deus, celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus santo, Deus querido, Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela graça que se manifestou salvadora da parte de Deus para nós. Obrigado porque o Senhor nos remiu. Embora não merecedores, nós fomos perdoados. E para a tua glória, fomos salvos da condenação do pecado. Deus, fortalece o nosso íntimo, fortalece o nosso ser, nos mantém firmes, de pé, sem desanimar na tua presença, para que possamos perseverar na nossa salvação. Para que possamos buscar uma vida de santidade, viver de forma justa, sensata, piedosa, vivermos com sabedoria, com discernimento espiritual, para sermos também usados pelo Senhor, a fim de compartilhar a graça com aqueles que nos cercam. Usa as nossas vidas, os nossos recursos, usa-nos no trabalho, usa-nos na faculdade, usa-nos dentro de casa, usa-nos através das nossas mídias sociais, para que o Evangelho seja compartilhado através de nós. Se há alguém aqui conosco que não tem Jesus como Salvador, alcance esta vida para a glória de Deus, que esta seja uma hora de salvação, em nome de Jesus, uma hora de libertação da condenação do pecado. Visita, Senhor, cada pessoa nesse momento, que a salvação possa alcançar pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Visita aqueles que estão enfermos, oramos por cura, oramos por conforto e consolo aos enlutados, oramos por portas de emprego aos desempregados, pedimos pela nossa liderança, agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos dispensadas a nós, pedimos pelos encontros de PGMs amanhã, sexta-feira, pedimos, ó Deus, pelas vidas que estão chegando, que nós possamos como igreja acolher bem a todos e que todos cresçam na caminhada, na jornada com o Senhor a cada dia. Continua conosco, Pai. Abençoa a nossa nação, um ano tão importante. Desde já, guia-nos, ó Deus, com santidade, com sabedoria, na escolha dos nossos governantes, presidentes, governadores, senadores, deputados. Ó Deus, nos dá discernimento, ajuda-nos, ó Deus, a ter sensibilidade deste momento. Oramos, ó Deus, clamando pelo fim das guerras. Oramos pela intervenção do Senhor em situações de dificuldades, situações periclitantes, situações de desafio, ó Deus, na questão social, habitacional. Pedimos a intervenção do Senhor em tudo isso, ó Pai. Pedimos a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o restante da sua semana. Se você faz parte de um PGM, Deus abençoe seu encontro. Se não faz parte ainda, procure um líder, visite um PGM, você vai ser muito abençoado. Ore para que o trabalho de PGMs também avance, seja multiplicado, mais grupos sejam iniciados para a glória do nosso Deus. E nós nos encontramos aqui na próxima semana, nos encontramos no domingo, estaremos juntos na Páscoa e você é muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe poderosamente. Te vejo no domingo, na Páscoa e também no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.